que eu sou do tamanho do que eu vejo e não do tamanho da minha altura. A frase é de Fernando Pessoa, mas podia ter sido escrita para definir Mafalda Ribeiro. Graças ao seu olhar humanista e aguçado do mundo, dá a cara e a voz pela inclusão e pela igualdade de oportunidades. A Mafalda nasceu com a osteogénese imperfeita, também conhecida pela doença dos ossos de vidro, e fez mais de uma centena de fraturas até hoje. Desloca-se em cadeira de rodas desde sempre, mas nunca deixou que as suas limitações determinassem os seus limites, nem que a sua condição rara condicionasse negativamente a sua forma de ser e de estar na vida. Em vez de perguntar o porquê eu, prefere o para que eu. É sem dúvida uma líder com uma missão e propósito. É dona de uma energia, otimismo e resiliência contagiantes, onde o sorriso, o sentido de humor e, claro, os sapatos são a sua imagem de marca. Mafalda, muito obrigada pelo teu testemunho no ano em que a PWN comemora 10 anos. Quando nasceste, davam-te poucas horas de vida. Os teus pais foram os primeiros a acreditar em ti. Recusaram o prognóstico dos médicos, da ciência e não quiseram saber o que indicavam as estatísticas. E a verdade é que 38 anos depois estamos a ter esta conversa. Qual é a importância que atribuis ao facto dos teus pais terem sido os primeiros a acreditar em ti? Primeiro, obrigada por este convite, obrigada a ti por esta introdução tão generosa. É um bocadinho difícil começar a falar depois disto, mas uma pessoa sai daqui motivada, né? Supostamente é aquilo que eu faço na vida, que é motivar os outros. Portanto, obrigada por isto. De facto, olhando para o meu Era Uma Vez a Mafalda, eu acho que a importância que tem, eu só fui ganhando consciência dela, e também honrando os meus pais à medida que me ia percebendo disso, à medida também que entendia, e aqui não é falsa modéstia, aquilo que tu dizias desta coisa de o que é ser normal. Há normalidade, a Mafalda não é normal, e eu percebi que sim, eu não sou normal, não nesta aparência, que é aquilo que salta à vista de toda a gente, mas eu não sou normal na forma como eu lido com a minha anormalidade. E isso é um somatório de muitas coisas. Obviamente que as pessoas às vezes acham que, e fazem aquela questão de onde é que isto vem, claro que nós tiramos sempre um bocadinho de mérito próprio, há um desenvolvimento pessoal, há uma consciência do que é que estamos cá a fazer, mas nós somos a soma de muitos fatores. E o meu primeiro fator, acho que é o do amor, o desejo, mas acima de tudo a aceitação dos meus pais. Antes de qualquer pessoa da família, costumo dizer que um bebê não traz livro de instruções, mas no caso deles, e eu hoje em dia lido muito com filhos de amigos meus, né? Estou cheia de bebés à volta e vejo o que é quando um bebê nasce, como é que é, ele sair da maternidade, vir para casa e são bebés normais, com saúde, e pensar como é que é para um casal cujo primeiro filho, muito desejado, estamos a falar há 38 anos. Portanto, sem livro de instruções, saber que vais trazer para casa uma criatura que vai provavelmente não aguentar, porque é aquilo que os médicos diziam, que era uma loucura eles trazerem da maternidade Alfredo da Costa para a minha casa perto de Vila Franca de Xira, e portanto só no caminho de carro a ser transportada numa alcofa para ir para casa, eu não ia aguentar e podia não chegar a casa. E portanto, tu teres esta noção, que eu acho que é isto que os meus pais sempre tiveram, de não ligarem às estatísticas, mas encararem que a Mafalda, desta forma, foi uma dádiva que lhes foi dada. Não é perfeita, não era aquilo que eles tinham sonhado, mas eles foram, no fundo foi desconfiado um ser para eles cuidarem. Se era um mês, um ano ou 38, não eram eles que iam decidir isso. E portanto, no amor que lhes coube como pais, acho que eles deram uma maior lição de aceitação possível e que eu hoje acho que é essa raiz que também é a Mafalda que eu sou hoje. Tu sofreste mais de 100 fraturas até hoje e tiveste que aprender a ultrapassar vários obstáculos, incluindo a dor física. Não obstante, o teu otimismo é contagiante. O que é que tu sentes e o que é que tu dizes às pessoas que de alguma maneira passam a vida a queixar-se de coisas mais insignificantes? O que é que tu sentes? Eu acho que há aqui muitas definições que, se por um lado já estamos numa era em que as banalizamos, o otimismo está altamente banalizado,
nas questões de autoajuda, todas as pessoas acham que é muito fácil nós sermos motivadores e otimistas, e nós sabemos que muitas vezes isso é muito da boca para fora. Nós podemos ir para um palco com uma plateia e dizermos muitas frases feitas que lemos nos livros, e depois na nossa vida vivemos coisas que não são propriamente aquilo que nós dizemos aos outros. No entanto, e eu não sou o supra-sumo da honestidade nesse lado, porque também tenho dias maus. Agora, eu não transformo os meus dias maus na tragédia da minha existência ou naquilo que as pessoas podem achar que é quando a câmara se liga e a luz se acende, a Mafalda sorri e é esta pessoa muito simpática e que parece que está sempre feliz da vida e que nada incomoda, e depois quando as luzes se apagam, na solidão da minha casa, provavelmente eu tenho ataques de choro ao espelho ou o que seja. Não é verdade. O que acontece é que, concretamente nas dores físicas e por falar nas fraturas, eu acho que como tudo na vida, e nós estamos a sair de uma pandemia e percebemos que o ser humano é muito mais adaptável do que aquilo que parece à partida. E esta coisa de ser Mafalda, de ter a pele clara, os olhos verdeados, e saber que se faço determinado tipo de movimento, os meus ossos são frágeis e pode partir, faz parte de mim. E portanto, eu sei que, e nós agora, não é, hashtag, somos todos resilientes a partir da pandemia, mas eu nunca encarei a história da resiliência, para mim, como uma coisa, como uma característica que eu me apropriasse dela, porque no fundo, eu não tive, a minha vida não era de uma maneira, aconteceu uma coisa e eu tive que aprender a viver de outra forma. Não, eu nasci assim, eu sempre me conheci assim, e portanto, o estranho seria se agora eu saísse da cadeira e começasse a andar, ia ser estranho. E também é estranho para as pessoas quando muitas vezes me questionam acerca disso, que é, mas tu nunca desejaste andar, o teu sonho é andar, e fica tudo muito escandalizado quando eu digo que não, porque isto que está aqui e que está a falar contigo é a identidade, não é um conjunto de uma série de coisas. Agora, uma coisa é teres uma deficiência, outra coisa é as características que a tua deficiência te traz, e que no meu caso, porque eu não sou paraplégica nem nada desse, é uma doença genética que me traz algo que, para além da limite, eu costumo dizer que é mais difícil, se calhar para mim, lidar com a dor física, quando há uma fratura, do que a capacidade, ou neste caso a não capacidade, de andar sozinha. Porque lidares com a dor física, quando há uma fratura que tu não controlas, tu estás a viver a vida dentro daquilo que são os teus parâmetros, e de repente, pronto, lá vai parar o mundo outra vez, não é? Portanto, eu tenho pandemias atrás de pandemias, sempre que eu sofro uma fratura e é algo que eu não estou à espera. Mas como em tudo na vida, é um hábito. Eu acho que as pessoas todas, e há pouco tempo eu falava disto, esquecem-se também, o nosso corpo físico é o mais amnésico à dor. Tanto que eu tenho mais de 100 fraturas, de facto, e a verdade é, sempre que eu parti uma perna em abril deste ano, e sempre que acontece isso, eu digo sempre, eu nunca tive uma dor como esta. E isso é incrível, porque quando tu estás a viver uma dor intensa, física, que sabes que vais ter que viver ali não sei quantos meses na cama, em que estás privada de uma série de coisas e que o teu mundo para, se tu tivesses a bagagem emocional, psicológica, de tudo o que tens para trás, então provavelmente isso não era algo que tu conseguisse ultrapassar. No meu caso, a questão do ser otimista, eu sou mais do que otimista, eu acho que o meu humor é desconcertante e quase corrosivo. As pessoas também não lidam bem com ele, porque nunca conseguem perceber muito bem se eu estou a gozar comigo, se estou a gozar com elas, se quando eu digo uma piada, elas também se podem rir disso. Mas a verdade é que eu acho que é uma arma contra o preconceito e também é uma forma de eu tirar peso àquilo que eu não posso mudar. Eu não posso mudar o facto de nunca vir a poder andar, e eu não posso mudar a fragilidade e a falta de colagênio nos meus ossos. E, portanto, lidar com isso da melhor maneira possível é lidar com o humor. E é isso que eu tento fazer, de facto. E falaste aqui no preconceito. Tu sentes que ainda há muito preconceito, que a sociedade já lida melhor com estas questões, ou nem por isso? Ou ainda há aqui
muito trabalho a fazer. Falas numa entrevista que ou se é um coitadinho ou se é um super-herói. Não há aqui meio termo. Como é que vês esta questão? Eu acho que, como em tudo na vida, nós devíamos balizar uma questão que eu acho que devia ser transversal a tudo. E no teu caso, e olhando para o contexto em que estamos a fazer esta entrevista, na liderança, isso é uma coisa importantíssima, que é o bom senso. Eu acho que falta, nós todos devíamos beber com leitinho de manhã uma torradinha de bom senso, que não existe. E no que tem que ver com a deficiência, ou se falarmos noutra minoria, não é? Tudo o que é diferente, as pessoas encararam e foram habituadas pela sociedade, é que tudo o que é diferente é mau. Tudo o que é diferente, não é mau. Também não tem que ser necessariamente incrível, mas incrivelmente bom. Lá está, a palavra incrível é outra que nós podemos usar para incrivelmente bom ou mau. Diferente é isto, é diferente. E eu entendo, e atenção, eu sou aquela pessoa, quando falo de preconceito, eu digo-te preconceito dos olhares das pessoas que são mal educadas, das pessoas que não têm a tal empatia de lidar com o que é diferente. Agora, a curiosidade, quando alguém me aborda, quando alguém pergunta se eu preciso de ajuda, no sentido de querer poder fazer alguma coisa, eu não sou também o outro lado, não é? De achar que, não, eu não preciso de ninguém, eu não sou nada dessa pessoa. Porque eu acho que também é preciso termos noção, e eu falava há pouco com um amigo ao almoço, que nós estamos sempre a reclamar direitos e esquecemos que também temos deveres. E as pessoas com deficiência também têm deveres. E aí eu tento ser sempre muito equilibrada nesse lado de, sim, eu falo de preconceito, falo da falta de inclusão, mas eu tenho que ter a consciência de que a inclusão começa em mim. Eu tenho que me fazer incluir. Eu não posso me colocar na minha cadeirinha como se fosse um trono e tipo, venham a mim e agora aprendam a lidar comigo. Porque a verdade é que dentro do que é o normal, a diferente sou eu. Se me perguntares, então mas sou eu que tenho que sempre me adaptar ao mundo? Não é isso, mas também acho que eu tem que haver, lá está, tem que haver comunicação, tem que haver empatia. Agora, que há um grande caminho a fazer, e muitas vezes eu acho é que nós temos que balizar as coisas e não achar que as pessoas que não sabem lidar connosco é com má intenção. Às vezes é só por desconhecimento e medo, muito medo de falhar. Eu sou uma pessoa que não tem qualquer problema de conhecer pessoas novas e de chegar ali e apresentar-me e de esticar a mão e dizer olá, não vai dar um beijinho. Agora não, porque é por causa do Covid, mas me lembro-me muitas vezes quando conheço alguém e as pessoas já chegam naquela que é. Ouvem entrevistas, ela partiu-se não sei quantas vezes. Certo. Eu nem sei se lhe posso apertar a mão e se vou com muita força se aleijo ou se parte um braço. E estas coisas, às vezes as pessoas têm receio de perguntar. E então, este é o meu lado, que eu acho que sinceramente não tem nada a ver com a cadeira, não tem nada a ver, tem a ver com o meu caráter. O meu pai é um espalha-brasas, acho que isto é genético. E portanto, esta coisa de pôr as pessoas à vontade, eu também acho que tem que partir de mim. Agora, isto não é transversal a todas as pessoas. E Exato. Nós temos que ter sempre este equilíbrio. Era um bocadinho esse o ponto que eu ia tocar, ou seja, isso não é tão comum assim. Tu sentes que de alguma maneira, por tu teres esta capacidade de comunicação, esta capacidade de advogar por uma causa, de alguma maneira, também faz de ti uma líder na abordagem a este tipo de questões? Ou seja, porque tu sentes exatamente o que é que são essas dores, sejam elas físicas ou emocionais, não é? Sim, sim. Mas tu tens a capacidade de lidar com elas e até de as desconstruir através do humor, da tua forma de estar e da tua forma de te relacionares com os outros. Mas o que é que, para a grande maioria das pessoas, o que é que de facto é preciso ou de que forma é que podemos lidar com isto para desconstruir e ajudar aqui a desconstruir estes preconceitos que ainda existem e que são mais frequentes do que... Os preconceitos, tal como a palavra indica, são preconceitos que nós criamos de coisas que nós não conhecemos. Às vezes também eu tenho que, eu própria, desacelerar, porque eu sou altamente acelerada, nesta questão de perceber também que se eu peço empatia aos outros eu também tenho que a ter. Por achar que eu estou à vontade, eu não posso exigir dos outros que tenham a mesma capacidade de estar e de chegar e de, como eu tenho.
Quando eu falo, e tu falavas de liderança, eu tenho sempre muito cuidado e muitas vezes eu digo, quando eu vou falar para alguém sobre um determinado tema, eu não gosto que as pessoas me rotulem como ela representa as pessoas com deficiência. Eu percebo que é importante que eu exista no todo, porque há a questão da representatividade, mas a responsabilidade de representar todas as pessoas com deficiência, eu não a quero ter. Por várias razões. Primeiro, sim, eu luto pela causa, sim, de dar visibilidade e dar voz àquelas pessoas que não chegam à comunicação social, que não chegam aos grandes líderes, que não, portanto, que não estão nos cenários que eu estou e que cheguei lá por mérito, por carreira, por contactos, por amizades, por ligações e por este meu caráter. E não foi por causa da cadeira de rodas. Mas às vezes as pessoas também não entendem muito bem esse lado e podem achar que, claro, ela tem as portas facilitadas e conhece isto e aquilo e vai aqui e outro lado porque ela anda de cadeira de rodas. E eu nunca em momento tinha... Mas tu não tens vergonha nenhuma de bateres à porta, não é? Vergonha no bom sentido. Eu lembro que nós nos conhecemos porque tu me contactaste, mandaste um e-mail há uns anos atrás para fazermos aqui a ponte. E eu faria isso se não estivesse na cadeira. Eu acho que o que te define mais é a tua atitude perante aquilo que é a tua condição, mas quer dizer, não tem necessariamente que ser condicionante para a tua vida. Não, eu acho que é importante, aliás, a única maneira, imagina, isto já aconteceu muitas vezes, quando eu fazia outro tipo de trabalhos, produção, eu fiz jornalismo, e quando estava a trabalhar na Valor Sul, que é uma empresa de ambiente, portanto eu não estava nestas leads, e estava a representar aí sim uma empresa. E muitas vezes tinha que ir a reuniões e marcar coisas e muitas alturas. A maneira que eu tinha, que era tão natural, era quando se marcava um local, as pessoas falavam ao telefone comigo, trocavam e-mails, ninguém me tinha visto, não eram obrigadas a conhecer a minha voz de desenho animado, nem saber quem era a Mafalda Ribeiro. E muitas vezes, quando chegávamos à parte de marcar as coisas, eu não tinha que dizer, olha, sabe, prepare-se, porque vai aparecer uma figura esquisita à sua frente, ou, sabe, eu ando de cadeira de rodas. Não, às vezes era, olha, vamos marcar em colocar. Pronto, é só porque eu ando de cadeira de rodas, tenho que ter a certeza que a casa de banho é adaptada. Portanto, estamos a falar de coisas que são técnicas. E a pessoa assim, de uma maneira altamente natural, não é? Como se calhar tu irias a uma reunião comigo e perguntares-me, então, vamos marcar onde? E eu digo-te, é na rua, não sei quantos no Chiado. E tu perguntas-me, sabes se há lugar para estacionar ou vou de Uber? É uma coisa técnica. Claro. Tu vais-me perguntar. Então eu tento tirar peso à cadeira, porque as pessoas depois têm esta coisa da cadeira que a mim me faz... E isso faz muita confusão. Estamos aqui a falar hoje e eu estou nesta cadeira. Isto é uma cadeira elétrica. Então, para o comum mortal, as palavras juntas cadeira elétrica, dos filmes que nós vemos e das séries, é uma coisa que induz a condenação, certo? As pessoas são condenadas à cadeira elétrica quando têm, e ninguém pensa nisto, mas é verdade. A cadeira, para mim, é a minha liberdade. Desculpa, não barri, mas sim. A cadeira é a minha liberdade. Eu, quando abro os olhos, eu vivo sozinha, a primeira coisa que eu faço quando abro os olhos e estou na minha cama, eu olho para o lado, a primeira coisa que eu vejo é a minha cadeira. E eu podia queixar-me, sim. E lá vou eu agora, enfrentar mais um dia, cheio de sítios inacessíveis para mim e de graus de passeio que não estão rebaixados e um dia complicado numa Lisboa inacessível. Não, é muito mais fácil, para além de agradecer o ok, estou viva, mais um. É óbvio que eu não faço isto com esta... Eu não ando a contar tipo como as pessoas quando estão presas, né? A fazer coisinhas, já vivi mais um dia. Mas para quem tinha uma esperança média de vida nula, chegar aos 38 anos, obviamente que é um milagre autêntico. Então, é ter consciência disso e agradecer. E ao mesmo tempo pensar, ok, sim, eu estou numa cadeira, mas eu estou na minha cama, na minha casa, e eu consigo sair da minha cama para a cadeira, ir à casa de banho e começar o meu dia sozinha. E há imensas pessoas que estão numa cama de hospital permanente. E, portanto, não é olhar para esta coisa do eu vou motivar, porque penso sempre, há alguém pior do que eu. Não, mas é também ter esta consciência de dar valor àquilo que nós temos. E não olhar para isto com um peso claro, sempre tão mau. Mas na questão da liderança, só para dizer que eu acho que, não me sentindo a representar as pessoas com deficiência, eu sinto que olhar para a liderança, para mim, é liderar pelo serviço. E um líder não é o chefe que manda, mas é aquele que serve os outros.
E quando eu penso nisto, em que a maneira como eu vou à frente, ou sou pioneira, não tenho qualquer problema de me dar o microfone para a mão e eu falar sobre um determinado tema e se calhar abrir caminho, então eu estou a servir alguém que provavelmente eu não conheço, nunca vou conhecer, mas que se calhar está em casa e que vê uma entrevista e que diz, se ela consegue eu também consigo. E isso é algo que eu não preciso ter feedback, porque eu não preciso de encher o meu ego com isso, mas que eu sinto que a propósito, lá está, e a diferença entre o que eu faço como propósito e não como uma carreira bem sucedida. Muito bem. Se tu tocas-me aqui num ponto que eu te ia de facto já a colocar, que era, tu uma vez disseste que a tua diferença pode fazer a diferença na vida dos outros, e em certa medida, coisa que nem sempre é tão comum aos 38 anos, de dizer que uma pessoa encontrou o seu propósito de vida. Tu achas que hoje em dia, ou até antes, descobriste qual é que é o teu propósito de vida? Descobri e não tem nada a ver com a deficiência na cadeira. E eu acho que isto é muito importante partilhar, porque às vezes as pessoas, pela tal questão do ou sou uma coitadinha ou uma super heroína, acham que eu tenho que me focar, e quando eu digo que também tenho dias maus, toda a minha vida gira em torno da cadeira, das dores, ou desta coisa toda de não poder fazer alguma coisa sozinha, de depender de pessoas, tudo isto, não é? Eu tenho os dramas, preocupações, receios, dúvidas, medos, que qualquer pessoa comum tem. E, portanto, esta questão da consciencialização, ou se tu quiseres chamar quase de uma postura um bocadinho mais de epifania, que eu tive de sentir que, não, eu não consigo ter dias normais a trabalhar das 9 às 6 e estar numa empresa a fazer comunicação, surgiu a partir, sim, de um tsunami na minha vida, como uma pandemia, e que não tem nada a ver com a cadeira. Eu, em 2011, portanto faz este ano 10 anos, vivi aquilo que aos 27 anos é, se calhar, o maior golpe da vida de alguém, a não ser que não tenha uma ligação tão profunda como eu tinha. A minha mãe faleceu à porta do meu trabalho. Ela não era só a minha mãe, a profissão dela era ser minha mãe. Era a minha melhor amiga, eu sou filha única, era alguém que de facto não só me amava e cuidava imenso de mim, mas como abdicou de toda a vida para que eu cumprisse os meus sonhos, fosse para a faculdade, e portanto era a minha personal assistant, era tudo. Eu costumo dizer que até 2011 nem eu tinha consciência de quão limitado e não limitado eu era. Porque se normalmente os mãezinhas já são um bocadinho mais galinha, não é? Naquela coisa de eu faço isto, há muita coisa, para além de eu viver com eles, é muito aquela coisa do eu faço o que eu faço mais depressa. E eu, mãe, mas eu consigo me vestir. Tá bem, mas é mais depressa, eu faço. Coisas muito básicas que eu só me apercebi quando tudo muda. Ela não estava doente, foi portanto, ela sofreu um AVC à porta, a conduzir, à porta do meu trabalho, quando me ia buscar. E nessa altura eu já tinha ponderado que não ia estar naquele trabalho muito mais tempo, mas depois eu tenho uma característica, e falámos já lá há bocado, que é incrível, e toda a gente diz, isso é incrível o ser humano ser assim, mas em demasia, as nossas melhores características podem se virar contra nós. E a minha característica, acho eu que é uma mais-valia, é a gratidão, mas em demasia pode-me tornar demasiado parada, ou seja, sou tão grata que não vou mudar, nem vou à procura, não vou ser ambiciosa, porque parece que estou a ser ingrata com aquilo que já está bom, está incrível, estou efetiva numa empresa a ganhar super bem para a idade que tinha, tenho tudo orientado, vou entrar para a minha casa, mudar é só ser ingrata. Então, eu acho que eu precisei de facto do que aconteceu para poder perceber que eu tinha que dar aqui atenção a alguma coisa. E a atenção foi essa, foi eu entender que, ok, eu não sou especial, mas a maneira como eu lido com o que me acontece é diferente. E não pode ficar só para mim e para os meus amigos. Eu tenho que partilhar com os outros. E foi depois, de facto, da morte da minha mãe, eu fiz uma viagem nesse ano e estive a Israel, que era uma coisa que eu queria muito fazer,
no final desse ano, e em 2012 eu comecei a viver sozinha, porque era algo que não estava planeado, e percebi que ia arriscar tudo. Então, depois de ter estado 8 anos, fiz tudo ao contrário. Os meus colegas todos de curso estavam numa altura precária e começaram a ficar fixos, e eu tive 8 anos efetiva e despedi-me. E disse, não, eu preciso agora, primeiro tempo para mim, e perceber o que é que ando aqui a fazer. E nessa consciencialização do desenvolvimento pessoal, o que tu quiseres chamar, eu percebi que era propósito, ou seja, eu não podia só fazer isto como um hobby, estar com as pessoas e mostrar-lhes que há sempre uma esperança, por mais que isto esteja virado do avesso, acho que era mesmo a minha missão. Muito bem. Tu conheceste alguém ou que tivesse realmente partilhado contigo e que te tivesse dito, olha, de facto, aquilo que tu ouvir-te mudou a minha... Imagino que sim, mas houve assim alguma história que te tenha marcado? Isto chega a ser assustadoramente bom. Eu não gosto de dizer isto com esta frequência, mas a verdade é que todos os dias isso acontece. Nem que seja uma mensagem de Facebook, e nós a olhar as redes sociais acabamos por estar sempre perto de muita gente, e pela Covid tive muito tempo, não é? Estou há muito tempo sem ir ao encontro das pessoas, sem ir às escolas, agora é que os eventos das palestras também nas empresas estão a voltar, as conferências, mas todo o tempo em que eu estive mais recatada só com os meus, isso foi acontecendo. Agora, há imensas histórias, claro, aquelas que me assustam mais são as histórias dos jovens. Porque são, aliás, há dois públicos que me assustam. Quando eu digo assustam é de pensar que eu sou uma Mafalda, não tenho uma receita para a felicidade, não sou, apesar de ter feito uma formação em coaching, eu não quero exercê-lo, porque sinto sempre que eu não tenho essa moral, eu não gosto de ser moralista, não gosto que as pessoas achem que eu tenho aqui uma bula para nós todos lidarmos com as coisas. Eu não tenho formação em psicologia, não sou psicóloga. Há alturas em que é preciso nós percebermos também isto que, e agora com a questão da saúde mental tão falada, nós não podemos ser psicólogos dos nossos amigos, nós temos que estar a acompanhá-los nas empresas, nós temos que estar atentos aos nossos colaboradores, nós não podemos fazer esse papel e nós temos que continuamente saber a quem encaminhar, porque as pessoas estão muito perdidas e muito vazias e muito cansadas. No que a mim diz respeito, aquilo que é importante para mim é passar-lhes aquela coisa como testemunho. Eu não quero ser um depoimento, eu quero ser um testemunho. E um testemunho é uma coisa com consistência, não é uma coisa que eu apareço um dia, faço uma palestra incrível, eles para o Pavilhão Atlântico, já não é Pavilhão Atlântico, mas estou com as pessoas e aquilo é incrível e depois é uma experiência. Não, tem que ser uma coisa consistente de vida. Mas os jovens, já me aconteceu em escolas, eu ter ido dar uma palestra e ter recebido mensagens, ouvirem falar comigo no final, que no caminho para a escola andavam há não sei quanto tempo a pensar em suicídio e que depois de estarem comigo isso alterou completamente. E depois temos o outro lado, que são as pessoas que tu achas que não têm problemas, que são CEOs que ganham este mundo e o outro e que têm casas incríveis e carros brutais e fazem viagens e tu olhas as fotos deles nos Instagrams e pensas, eles têm a família perfeita e a vida perfeita e depois não falta nada a estas pessoas e depois falta tudo. E falta tudo no sentido em que tudo está no sítio, mas há uma cola que falta. E eu acho que é esta coisa do sentido para a vida. O que é que estamos aqui a fazer? Quem é que sou eu? E depois perceber que estas pessoas, muitas vezes, que têm altos cargos e que têm muita pressão em cima, e burnouts e tudo mais, são pessoas que são o que fazem. E quando há alguma coisa que falha e elas deixam de fazer, já não são. E não sabem quem são. E isto é muito... Aliás, sinto que há até quase às vezes sinto aquela coisa parece quase não sou uma guia espiritual, mas muitas vezes as pessoas têm muito à vontade em vir falar comigo quase com confissão. E não estão à espera de que haja uma resposta. É quase aquela coisa eu sinto-me bem a poder só falar e eu ouvir, porque eu gosto muito de falar, mas também sei ouvir. Mas a verdade é que eu acho que quando nós damos aos outros, recebemos sempre muito mais do que aquilo que às vezes damos, não é? Eu sou altamente e por isso às vezes o grande problema é que, não sei, mas muitas vezes nas nossas vidas, ou em vidas em geral,
estamos tão preocupados em nós próprios, e a sociedade também cada vez mais olha muito, é mais umbiguista, que em vez de olhar para os outros e para o que está às vezes mesmo na nossa volta e com as redes sociais e com tudo o que nos suga a nossa atenção, e esquecemos das pessoas da nossa equipa, esquecemos às vezes de olhar mais ainda atentamente para os nossos amigos, para as nossas famílias, não sei. Esquecemos de nós próprios, ou seja, aqui estamos numa altura também que falamos todos muito de autoestima, de amor próprio e desta importância toda que isso tem que ter, e sim, para nós estarmos bem connosco. E, mais uma vez, cuidado com as banalizações, porque há uma diferença entre ter amor próprio e ser egoísta. Não é? E há uma diferença entre ter autoestima e confiança e determinação em quem eu sou e ser completamente egocêntrico. E então isto eu acho que é um exercício que eu própria tenho que fazer todos os dias. E depois, olhando para a minha vida como tentar pelo menos seguir aquilo que eu acredito, é muito fácil, mesmo até as pessoas que eu sou muito altruísta, muito solidária, faço imensas coisas pelos outros. E depois entram neste quase círculo vicioso eu digo que uso muito a analogia de que as pessoas gostam muito de cumprir o mandamento, só a segunda parte. O mandamento que diz ama o próximo como a ti mesmo. E as pessoas olham para a história do tem que amar o próximo. E a palavra mais importante deste mandamento cristão do ama o próximo como a ti mesmo é o como. Eu só posso amar o próximo se eu me amar a mim. E eu amo o próximo não é mais do que eu, não é menos do que eu, é como. E este como aqui é algo que as pessoas não ligam nenhuma, porque é uma palavra que está ali e olham muito para o amor. Eu tenho que amar o próximo para ser boa pessoa e para não sei o quê. Ou então tenho que amar o próximo até nas relações, não é? Os nossos relacionamentos amorosos. Porquê é que os jovens vivem relações abusivas? Porque amam o próximo mais do que eles próprios. Não é mais, é como. Eu acho que é esta coisa. Eu adoro a língua portuguesa, acho que a língua portuguesa tem um poder enorme, as palavras têm poder, inclusive este otimismo, acredito que as palavras atraem palavras boas e que as pessoas também são muito negativistas, passam a vida. Os portugueses é aquela coisa do então Rita, como é que vais? Vou indo. Vai-se andando. Vou indo. Eu então vou rodando, eu estou sempre a ir, não é? Mas esta coisa, este peso logo, sabes? E depois lidam. E aqui eu não sei se tu partilhas isto de que no mundo das empresas parece que há um pudor de tu dizeres eu estou bem ou estou feliz. Nós temos quase que pagar imposto para ser bem sucedido. Como é que se... Bem, eu tenho aqui tantas questões para te colocar, mas como é que se muda isso? Ou seja, porque são coisas culturais, não é? Há um peso cultural e a vários níveis, não é? Por um lado, há essa questão cultural de sermos quase dos coitadinhos. Os portugueses em geral têm um bocadinho esta questão, mas também deixa-me só ir aqui a uma questão um bocadinho mais concreta, ou seja, que hoje em dia fala-se muito da diversidade e da inclusão nas empresas e na sociedade em geral, mas os números também ainda nos mostram uma realidade um bocadinho diferente. Então, qual é que pode ser o papel de nós, enquanto indivíduos e de organizações, por exemplo, como a PWN, da qual faz parte e para a qual estamos a ter aqui esta entrevista, na promoção da diversidade, dessa atitude mais saudável para olhar para as coisas, para a nossa atitude perante a vida, porque isso depois tem um impacto na forma como encaramos tudo o resto. O que é que falta fazer? O que é preciso, de facto, mudar? Queremos ser fiéis no pouco para alcançar o muito. Ou seja, o que é que falta fazer? Ou é mais, em vez de entrarmos na coisa do que é que falta fazer, é por onde é que eu começo? Vocês já começaram. São 10 entrevistas e eu estou aqui. E eu fui uma das escolhidas. Portanto, esta questão de que há alguém que escolheu uma pessoa com a minha representatividade para estar neste contexto em 10 entrevistas, quando podiam ser entrevistadas 10 pessoas tão diferentes, isso é começar devagar. As pessoas têm esta coisa do quer mudar o mundo e não ajudam o velhinho que todos os dias passa por eles quando saem do prédio, não é? E vão daqui para Angola fazer uma missão. E incrível isso, mas às vezes nós queremos esta coisa de logo geograficamente fazer isto e aquilo e o outro lá fora.
porque também estamos à espera de retorno, e estamos à espera de ter, por mais que nós digamos, não é nada disso. Não, há experiências que nos... Mas há questões e barreiras, por exemplo, físicas, arquitetónicas, mas Dentro obviamente das empresas, que às sim. vezes as mais difíceis de combater são as psicológicas e as emocionais, mas também existem essas Dentro todas das físicas. empresas, e tu falas dos números, eu sei que as cotas têm que existir, não sou a pessoa que te possa dizer que acho que tudo se resolve com cotas, não, porque sou aquela que sou muito mais pelos nomes do que pelos números. Acho que as pessoas têm que conhecer pessoas, e depois os números só mudam quando tu deres importância aos nomes, porque as pessoas não são números. E portanto, para mim, dentro das empresas, aquilo que tem que acontecer é, às vezes as empresas gastam rios de dinheiro, logo vamos fazer elevadores e não sei o quê, e depois perguntas, mudam e alteram, e depois tu perguntas, mas trabalha cá alguém? Imagina, estou a usar aqui brasa a minha sardinha por causa da cadeira de rodas, mas trabalha aqui alguém com deficiência motora? Não, mas um dia pode. E às vezes é mais aquela coisa do vamos fazer ao contrário, que é vamos procurar a primeira pessoa, vamos abrir o leque, vamos conhecê-la e perceber qual é que são as necessidades dela e vamos a seguir adaptar a empresa para isso. Portanto, eu acho que os portugueses ainda não me entenderam, é que as questões das barreiras arquitetónicas, especificamente, não alteram porque as mentalidades não alteram. E isto é uma bola de neve. Um exemplo, eu vou a um restaurante e chego a um restaurante e está um degrau. E eu chego lá e digo, eu gostava de entrar e isto, eu não posso vir aqui. E dizem-me assim, pois olha, eu percebo, mas sabe, é que os nossos clientes não andam de cadeira de rodas. Pois, então não lhe aparecem aqui clientes. Não, mas eles não vêm porque está uma bola de neve, não vêm porque há um degrau à porta. Se você está à espera de ver pessoas a aparecer aqui, a dizer que querem entrar para marcar um jantar com um degrau, não vai acontecer. Então tem que ser ao contrário. E depois quando a pessoa diz, pois, mas sabe, como não é, lá está, quando estamos a falar, não estamos a falar de lei, não é? Eles não são multados, porque aquilo tem um X de metros quadrados e há restaurantes que não são, por mais que não haja essa questão, então só, pois sabe, mas estamos na lei, e hoje as pergunto, vocês acham que perdem uma cliente? Sabem, as pessoas com deficiência têm amigos, marcam jantares de aniversário, e temos uma sociedade também cada vez mais envelhecida, não é? Óbvio, então há muita questão que às vezes as pessoas acham que as pessoas com deficiência são um cogumelo que aparece Mas as pessoas com deficiência pode até ser uma pessoa que tenha dificuldade ou que possa tenha partido uma perna. Por isso é que há bocado falava contigo de a cadeira, esta tragédia da cadeira de rodas, a cadeira que é uma coisa. Os miúdos são incríveis a lidar com isso. Os meus sobrinhos emprestados, os filhos dos meus amigos, acham mais piada a cadeira do que a mim. Adoram a minha cadeira. E andar para aqui a brincar e não tem o peso da cadeira de rodas. Tu és aquela pessoa que, se tiver aqui uma cadeira de rodas, manual, encostada, aberta, e tens uma cadeira destas, e tu chegas e alguém diz, faz favor, Rita, vais sentar onde? Vais sentar na cadeira normal. Porquê? Não te vais sentar na cadeira de rodas da azar. Porque aquilo pega-se. As pessoas têm medo da cadeira, como se a cadeira tentasse ali a fazer coisas. Ou então, quando alguém se vê sentado, não consigo olhar para aqui. Se um dia fica assim, as pessoas não entendem que a cadeira é um produto de apoio. Como um andarilho, como uma cama articulada quando eles envelhecem. E a cadeira é uma coisa que, ainda bem que ela existe, se ela não existisse eu estava com uma vida muito pior do que é que eu tenho. Então, se tirarmos o tal peso, se descomplicarmos, a cadeira e a deficiência é uma coisa que não acontece aos outros. Não me aconteceu a mim há 38 anos, já pode acontecer a qualquer pessoa. Se tiveres fosse operada, vais ter que ter, não é? Há muita coisa, mais uma vez, é a significância e o peso que nós damos às palavras e aos conceitos. Bem, olha, tenho só mais duas questões, não resisto, porque tu és uma pessoa muito inspiradora e dizes tanta coisa acertada e por seres inspiradora também tens que ir buscar a tua inspiração a algum lado. Quem ou o que é que te inspira? Eu acho que a inspiração, quando tu olhas para isto quase como quando pensas em criatividade, não é? Quando falas com pintores, em que é que se inspira ou para escrever, que é uma coisa que eu faço também. Se inspiram-nos ações, não é? Eu acho que tudo, e pessoas... eu sou apaixonada por pessoas. As pessoas são o bicho mais complexo que existe, mas eu sou mesmo apaixonada por pessoas. Acho que esta coisa de... havia muita gente que achava que eu ia
ficar mais feliz na pandemia, porque como agora de repente a tecnologia deu um avanço gigante, eu até estaria mais próxima dos outros e ia ter a vida muito mais facilitada nesta coisa de não sair de casa, ir para uma reunião, para um sítio mais adaptado. Hoje em dia já não é aquele mito de tu dizes, olha, podemos falar por Zoom, não é? E eu tenho muitas saudades de estar assim contigo. Esta entrevista podia ser feita por Zoom, se calhar, há uns meses atrás. Portanto, é importante para mim isto. A inspiração, eu acho que é muito esta coisa de... eu tenho noção de que eu estar aqui não é um acidente. E às vezes eu entendo isto, que as pessoas podem achar que é uma coisa muito mística, mas nós olhamos para a deficiência neste peso e um bebê, uma mãe, quando está grávida, a conversa é, então vai ser menino ou menina? E a pessoa diz, não sei o quê, não sei, ainda vou fazer ecografia e tal, mas também não quero saber. O que interessa é a vir com saúde. E a minha pergunta é, se não vier já não interessa. Mas é normal que as pessoas pensem isso. E a partir de um momento em que tu sabes que por escolha, com todas as características da minha doença, eu era facilmente um bebê abortável, e eu estou aqui e tenho a vida que eu acho que é incrível e muito realizada, todos os dias eu sinto sempre que eu tenho que fazer por merecer a oportunidade de estar aqui. Então essa é a minha maior inspiração, é não dar isto por garantido, e eu gosto mesmo de viver. Mesmo quando eu estou deitada numa cama com dores, eu tenho sempre qualquer coisa, tenho um olhar muito detalhista e encontro sempre inspiração em qualquer coisa. Eu lembro-me, estou a falar de uma coisa mesmo muito mais próxima, não é? Porque a última que me lembro, lá está, estar em abril, em plena pandemia, e saber que eu não estou sozinha e que tenho amigos que estão lá e que continuam a dizer piadas e a perguntar quando é que estás daqui e a levar-me chocolates para eu engordar a força toda, é uma dádiva. E isto tudo tem que ver com pessoas. Por isso é que às vezes esta coisa desta sociedade que é egoísta e muito, muito centrada em si, acha que para ser feliz é não precisar de ninguém. E eu acho que eu sou a pessoa que eu sou. Não sou incrível, mas acho que sou uma pessoa melhor todos os dias quando eu reconheço que é ótimo precisar dos outros. Depender dos outros é aquilo que me torna mais humana e menos máquina e menos dona disto tudo. Acho que isso não me diminui em termos de autoestima, mas esta capacidade de acreditar que houve um ato criativo que me trouxe cá nesta embalagem para eu passar uma mensagem, só funciona porque eu tenho muito respeito por esta ligação criador-criatura. E dentro da minha função de criatura, eu tenho que merecer por estar aqui. Isto é um trabalho que é de equipa. Nós falamos muito de trabalho de equipa, não é? Eu acho que viver é um trabalho de equipa constante, que para mim eu vejo como o céu e a terra. Não sou nada daquelas pessoas que acham, sim, tenho que fazer coisas muito boas, tenho que ser muito boazinha cá, que é para depois ter o céu, não estou nada preocupada com isso. Mas sinto que é um trabalho de equipa todos os dias, desde que me levanto. Trabalho de equipa com o meu pai, com os meus amigos, com as pessoas com quem eu trabalho. É um trabalho de equipa estar aqui contigo e agradecer-te por isto. Olha, Mafalda, acho que acabamos assim de uma forma perfeita. Muito obrigada. Obrigada. Foi uma vez mais super inspirador. Obrigada pelo teu tempo, pela tua disponibilidade e pela tua inspiração. Obrigada. Está bem? Muito obrigada, minha querida. Mas...